Senhor Jesus, nos ajude, Pai. Mais uma vez estamos na Tua dependência. Carecemos da ajuda do Senhor. Precisamos que o Senhor venha e fale conosco. Colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos o nosso pedido, rogando graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia com Jesus. Amém. Estamos agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos outra vez. Oh Deus, a vida é assim, não é? Um dia acaba, um dia termina. A guerra, a luta, a batalha. E nós estaremos aonde a gente sonha estar. Ele prometeu e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Nós é que às vezes falhamos, mas Ele proveu o meio de nós podermos chegar, mesmo sendo falhos. Ele prometeu que nós chegaríamos. Amém. Amém. É a única esperança que a gente tem. Vamos nos colocar de pé. Hebreus 11, a partir do 23. Oh Deus, aleluia. Hebreus 11, a partir do 23, onde está escrito: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um filho formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém. Podeis vos assentar. Nós estamos no parágrafo 41. Mensagem pela fé, Moisés. Pregada no dia 20 de julho de 1958, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Esta é uma tradução da palavra original, Goiânia. Parágrafo 41, o profeta diz: agora, nós perdemos nossa glória se perdermos a fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E muitas vezes acredita-se entre as pessoas que porque uma congregação era grande e eles tinham grandes igrejas,
grandes torres e um grande número de pessoas bem vestidas e arrumadas, e muitas finanças. É que eu sou parou lá em perdermos a fé. Agora, se nos afastarmos da fé, levaremos a igreja para um reino intelectual. Olha, irmãos, a fé é um fundamento. Para a vida eterna, nada se consegue sem ela. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, o justo viverá da fé. Se ele recuar, diz a Bíblia, a minha alma não tem prazer nele. Convém nós atentarmos diligentemente, com esmero, com esforço, com denodo, para aquilo que nós temos ouvido. O profeta então segue, 42, e muitas vezes acredita-se entre as pessoas que, porque uma congregação era grande, eles tinham grandes igrejas, grandes torres e um grande número de pessoas bem vestidas e arrumadas, e muitas finanças, que se eles possuíssem tais coisas, nós muitas vezes pensamos que isso era um exemplo, que essa certa igreja deveria ser inspirada. Ou muitas vezes nós nos referimos a diferentes ministros que vão ao campo missionário e têm grandes reuniões com multidões e pensamos às vezes que eles são os sinais de inspiração. Quanta gente enganada nesse mundo por causa disso. Mas isso não é totalmente verdade. Isso é inspiração humana. Nós temos hoje verdadeiros artistas do Evangelho. E o mundo religioso trabalha a emoção do povo. Povo emocionado é fácil de ser dominado e explorado. Essa é a razão de nós vermos o mundo no estado em que ele se encontra. O mundo chamado, entre aspas, cristão. Que hora nós estamos vivendo? Quem tem a luz profética vê as diferenças por completo. Nunca vão ser enganados. Nunca vão ser ludibriados. Eles sempre terão uma visão específica do que é certo e do que é errado. Por quê? Porque estão sendo ensinados por Deus. Estão sendo trazidos de volta ao Evangelho. Amém. Essa é a segurança. Parágrafo 43. Mas a verdadeira inspiração vem de fazer a vontade de Deus. Vê? Seja um ou apenas um punhado. Se é uma igreja grande ou pequena, não importa. Se é um grande e eloquente orador, ou apenas um homem que mal conhece o ABC, não importa. Depende da mensagem que ele está trazendo,
se é inspirada pela palavra de Deus. Olha o segredo. Ou é inspirada por concepções intelectuais de inspiração humana. É fácil você saber. Ele vai estar tentando te elogiar, ao invés dele estar cumprindo com as Escrituras, corrigindo, redarguindo, exortando e etc. O verdadeiro Evangelho não passa pano quente em ninguém. Por quê? Porque nós nunca vamos estar aonde deveríamos estar, no temor de Deus. Sempre vamos estar ou melindrando ou exaltando. Agora, nós estamos aqui para podermos nos enquadrar no que está escrito. Amém. Por isso é que o profeta disse isso aqui. Depende da mensagem que ele está trazendo. Se é inspirada pela palavra de Deus ou é inspirada por concepções intelectuais de inspiração humana. Algumas pessoas podem ser inspiradas por causa de um orador eloquente. Isso não está certo. Às vezes eles são inspirados, porque o homem é tão treinado que poderia provar seu ponto de vista. Isto não significa que seja de Deus, vê? É o que a teologia fala. O Batista lê um versículo e dá uma interpretação. Aquela outra igreja ali de lado lê o mesmo versículo e dá outra. Por isso, aquele homem me disse, eu fui na igreja A, na igreja B, na igreja C, e quanto mais eu vou em uma e em outra, mais eu me confundo. É difícil demais você tomar o caminho de Deus. Falei, da maneira que o senhor está fazendo é difícil, porque o senhor está buscando no caminho errado. O senhor está buscando num labirinto de ideias, ao passo que a Bíblia está aqui, ó. São Marcos 16, 15 e 16. Falei, está escrito, disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eu falei, tem dificuldade nisso? Disse, mas é só isso? Eu falei, uai, o que o senhor queria mais? Estava difícil demais ali, agora está fácil demais aqui? Cadê ele? Apareceu? Nunca. Nunca mais ouvi. Olha, irmãos, o grande segredo está dentro de você. Há uma semente dentro de você que está procurando por água para poder explodir, para poder nascer. Amém. Quando a água da palavra cai sobre esta semente, ela se abre, ela nasce. Não tem trabalho para fazer isso. O que nós temos que fazer? Nós temos que pregar o Evangelho. É Ele que vai fazer com que esta semente nasça. Ela nascendo, ela vai produzir frutos. E estes frutos vai identificá-la.
Algumas pessoas podem ser inspiradas por causa de um orador eloquente. Políticos, tem político que faz a multidão chorar, faz a multidão se emocionar. Eles têm técnicas para isso. Isso não está certo. Às vezes eles são inspirados porque o homem é tão treinado que poderia provar seu ponto de vista. Isso não significa que seja de Deus, vê? É somente através da imortal e eterna palavra de Deus, né, abençoada de Deus, que podemos receber inspiração, e isso é dado pelo Espírito Santo. Pela fé nós a recebemos. Amém. Quando você está ligado a esse livro, que o Espírito Santo vem e mexe com ele para você, aquilo cai ali e explode dentro de você. Você se move, você se movimenta, você reage, você mostra o que está ali recebendo aquilo. Então veja, agora pensemos em Moisés, e nesse grande momento de sua vida, lemos sobre seu nascimento e como Deus cuidou dele. Mas chegou um tempo na vida de Moisés, em que deveria haver uma escolha. Tempo de escolha. Tudo, para tudo tem um tempo. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. E assim vai. Para tudo há um tempo. Então, chegou o tempo quando Moisés tinha que fazer uma escolha. Se lermos corretamente, descobriremos que ele era filho da filha de Faraó. E era o herdeiro do trono e teria sido o próximo Faraó no Egito. Então ele notaria, quando olhasse em volta, depois que ele se tornasse maior de idade e responsável, e lá estariam aqueles escravos trabalhando nos poços de lama. E Moisés, enquanto olhava pelas janelas do palácio, para os mesmos escravos que Faraó observava, mas que diferença havia no olhar? Irmãos, isso aqui é gostoso demais. É um segredo. Quantas vezes nós pensamos mal de alguém por causa do ângulo que nós o olhamos? Você fica duvidoso com aquele irmão. Muito embora a Bíblia esteja nos avisando a todos, abstende-vos de, o quê? Hein? De toda aparência do mal. Nós não devemos julgar a ninguém pelas aparências. Juízo não é feito para mim, para você. Por que o juízo não é feito por mim e por você? Porque nós não passamos de réus. Todo dia nós temos falhas, fraquezas, problemas. Todo dia. Nós precisamos nos acautelar para não julgarmos a ninguém, ainda que ele esteja vivendo uma má aparência.
o nosso verdadeiro juiz é aquele que pode nos julgar com justiça. E Ele nos julga hoje pelo olhar de misericórdia que há nele, a qual dura até amanhã, mas até para sempre. Enquanto durar o tempo e for necessário que a misericórdia atue, ela estará disponível a cada um de nós. O que quer dizer misericórdia? Compaixão, dó pela miséria alheia. Ele é rico disso. Amém. Então ele notaria, quando olhasse em volta, depois que ele se tornasse maior de idade e responsável, e lá estariam aqueles escravos trabalhando nos poços de lama, e Moisés, enquanto olhava pelas janelas do palácio, para os mesmos escravos que Faraó observava, mas que diferença havia no olhar? Eu quero fixar este pensamento esta manhã, por alguns minutos, o que o Deus do céu o conduza para casa em cada coração aqui. É como você olha para a coisa, é que faz a diferença. Se você olhar com o olhar de juiz, você vai julgar e condenar. Mas se você olhar com o olho de misericórdia e julgando a si mesmo ao invés de terceiros, você vai ser abençoado por isso. O profeta diz, o grande evangelista John Sproul, que foi um convertido do ministério do irmão Bosworth, que muitos de vocês se lembram, anos atrás, do velho celeiro de glória. Ele disse que um dia estava viajando, antes do falecimento de sua amada companheira e esposa. Eles estavam em La Salle, Lorraine, França. Eu tive o privilégio de visitar o mesmo local. E o guia estava levando-os pelos jardins e mostrando-lhes as diferentes coisas. E eles se depararam com uma certa estátua do Senhor Jesus. A Crucificação era o nome da estátua. E o Senhor Sproul estava parado, olhando para ela, ele e sua esposa, e em seus corações, criticando o que o artista deveria ter em mente, ou melhor, o escultor, quando ele esculpiu em uma pedra tal coisa de aparência horrível para representar o sofrimento e o amor e a piedade do Senhor Jesus, e como tudo era grosseiro e de aparência reduzida. E o guia veio até o Sr. Sproul e disse, Senhor, suponho que você esteja criticando esta estátua do Senhor Jesus. E ele disse, eu estou. Foi franco, foi sincero. Era uma estátua sem muita aparência. Retratava um quadro muito distante daquilo que o homem pudesse pensar daquele acontecimento, né?
E ele disse: não estou nem um pouco surpreso, porque a maioria das pessoas que olham para isso, primeiro eles criticam. E o Sr. Sproul disse: ora, não consigo ver nenhuma compaixão ou inspiração em olhar para tal coisa. Então estou me perguntando por que o escultor o fez assim. A fez assim, né? E o escultor, disse o Sr. Sproul, e o escultor reticente, disse: Sr. Sproul, esta estátua está bem, e o escultor tinha a coisa certa em mente, mas o problema está em você. Você está vendo aqui? Quantas vezes nós endereçamos um pensamento a alguém e ao invés daquele pensamento seu estar indo para ele, está retornando a você. Guarde isso. Nós não podemos brincar com determinadas coisas, irmão. Ou nós vamos entender o que estamos tentando passar para você, ou vamos sair daqui vazios. Nós precisamos sair daqui cheios. Nós viemos aqui para isso. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos dele. Amém. Para que haja realmente produtividade em nós, em nossa vida. Foi para isso que nós viemos aqui. Amém. Nós não viemos aqui brincar de religião. Nós viemos aqui para podermos aprender como ser melhores. É o que eu preciso. Não pense você que é você quem precisa, sou eu quem preciso. Agora, você pense da maneira que você quiser. Amém? Mas o problema está em você. É a maneira como você está olhando para isto. O que nós aprendemos ali atrás? Pela mesma janela que Faraó olhava, e ali ele via seus escravos, Moisés olhava pela mesma janela e via os filhos livres do Deus do céu e da terra. Estão entendendo? Pela mesma janela, mudava, quem sabe, um pouquinho de ângulo apenas, mas um via um bando de escravos sujos de lama e que não mereciam coisa nenhuma a não ser chicote. E Moisés olhava e a sua alma se revolvia dentro dele. Eu tenho certeza que Moisés dizia: um dia esse povo vai sair daqui. Amém. Oh, mas ele ainda não tinha tido aquela experiência do Monte Sinai. Não tinha tido. A partir daquele momento que ele teve aquela experiência do Monte Sinai, amém, ele assumiu a responsabilidade. E apenas com um pau torto na mão, retornou ao Egito para encarar toda a oposição. Não foi encarar os aliados, mas toda a oposição. Ali ele estava só, humanamente falando, mas ele tinha um bordão de profeta na mão. Ô pau torto! Oh, veja, é a maneira como você está olhando para isto.
E ele o tomou pela mão e sua esposa e os conduziu até um altar ao pé dessa dita cruz. E ele disse: agora, Senhor Sproul, olhe para cima. E quando ele olhou para cima, ele disse que seu coração parecia ter falhado. Que diferença era ficar ali e olhar para aquilo daquele jeito, e se abaixar e olhar para aquilo do jeito que foi feito para ser visto. Amém. Ora, a obra de Miguel Ângelo, quando ele trabalhou anos ali, naquele bloco de rocha, para poder expressar o seu pensamento inspirado. Pense nisso. Aquele homem tinha um pensamento inspirado. E ele trabalhou aquele pensamento ao ponto de, quando ele concluiu, quando ele deu aquela última martelada naquela rocha, ele afastou-se um pouquinho. E quando ele contemplou aquilo que tinha sido externado do seu pensamento, era tão perfeito que ele pensou: ele pode falar. E ele, aquela estátua, aquele bloco de rocha, tinha que ter uma marca da sua autenticidade. Não é? Ele afastou, e quando ele olhou, foi tão grande a sua empolgação, que ele, com o martelo na mão, bateu no joelho daquilo: fala, Moisés! Só faltava falar. Mas ele tinha transmitido para aquele bloco de pedra o que ele pensava que seria Moisés. E ficou tão perfeito a expressão do seu pensamento, que ele achou que ele podia também falar. E é assim que Deus é. É assim que a fé é. É a maneira como você olha para isso. Se você olhar para ela como uma espécie de bíblia histórica, que é o que muitos acham que a Bíblia é apenas a narração da trajetória de um povo na terra. Irmãos, é a narração da trajetória de um povo na terra. E a trajetória deste povo ainda não parou. Ela continua em trajeto, ela continua em caminhada, ela continua indo. Vai ter uma conclusão, sim. Mas esta conclusão já está narrada neste livro. Por quê? Porque quem o escreveu é aquele mesmo que conhece o fim desde o princípio. Você está entendendo? Ele é eterno. Esse livro é o eterno impresso para mim, para você, para nós. É isso que é esse livro. Nós precisamos amá-lo. Nós precisamos reverenciá-lo e adorá-lo. Amém. Por quê? Está escrito: só o Senhor adorará, só Ele servirá. E isso aqui é o que para nós? Hein? É Ele escrito para nós.
Foi Deus sobre nós, Deus por nós e Deus em nós. O abstrato se tornou concreto e o concreto se tornou livro. Estão entendendo? Hoje é a expressão dele para nós em forma de livro. Por isso nós temos que ter temor quando nós pegamos nesse livro. Respeitá-lo e aprender dele, porque, caso contrário, que proveito teremos? E é assim que Deus é, e é assim que a fé é. É a primeira como você olha, é a maneira como você olha para isso. Se você olhar para ele como uma espécie de Bíblia histórica, ou para ela, né? Se você olhar para ela como uma espécie de Bíblia histórica, de algo que existiu nos dias passados, você nunca será capaz de obter o real valor da Bíblia. Você deve se ajoelhar e obedecer aos mandamentos desta Bíblia e olhar para ela através dos olhos do Espírito Santo. Amém. Quando isso ocorre, o quadro muda. Eu perguntaria a esta audiência esta manhã, que bem um Deus histórico nos faz hoje, se Ele não é o mesmo Deus? De que adianta um Deus que tomaria Moisés e faria os milagres com que ele, né? Com ele que ele fez? De que nos adiantaria ler sobre tal Deus se ele não é o mesmo hoje? Porque eu, o Senhor, o quê? Não mudo. Ele é o mesmo sempre. Seja ontem, seja hoje, seja amanhã. Ele é o mesmo. Amém. De que adianta um Deus que poderia livrar da fornalha ardente os filhos hebreus, se ele não é o mesmo Deus hoje? De que adianta um Deus que julgaria entre o certo e o errado, em um dia passado, puniria o errado e abençoaria o certo, se ele não é o mesmo Deus hoje? Para que vamos à igreja? O profeta perguntando. O que viemos fazer aqui? Para que vamos à igreja? Porque nos afastamos das coisas do mundo. Se ele não é o mesmo Deus, do mesmo juízo e da mesma opinião que sempre foi, de que adiantaria um Deus que pudesse tocar a mão de uma mulher com febre alta e a febre passar, se ele não é o mesmo Deus hoje? De que serviria servir a um Deus que poderia tirar seu amigo de um túmulo depois de 4 dias morto, se ele não é o mesmo Deus hoje? Se ele foi só para ontem? Olha, irmãos, o que o mundo está fazendo? Certo? Eles falam muito, diz o irmão Brana, no Deus que fez ontem, Deus que abriu o mar vermelho, Deus que trouxe maná do céu, Deus que
abriu as águas do Jordão, Deus que deu forças para aqueles homens vencer aqueles gigantes ali, os enaquitas que estavam ali na posse daquela terra. Falam-se muito disso, e falam muito do que ele vai fazer amanhã. Amanhã vai haver isso, vai haver aquilo, vai haver aquilo outro, vai haver isso, aquilo, vai haver aquilo outro. Mas o profeta irmão diz, nunca vendo o que ele está fazendo agora. Mas você está vendo. Amém. Amém. Deus está trabalhando hoje como Ele trabalhou ontem e como Ele irá trabalhar amanhã. Amém. Mas hoje Ele continua sendo o mesmo Deus do céu e da terra. Amém. Pela fé cremos que algum dia glorioso Ele nos tirará da terra, embora voltemos a ser uma colher de cinzas novamente. Como provamos isto? Nós não provamos isso, nós acreditamos nisso. Vamos dizer juntos? Nós acreditamos nisso. Que diferença! Nós não nos é exigido provar nada, mas é-nos exigido crer em tudo. Não nos é exigido provar nada, nos é exigido acreditar nisso. Pronto, é o que o profeta está dizendo, parágrafo 54. Pela fé Moisés fez tal e tal. E quando Moisés, quando jovem, olhou pela janela do palácio para os escravos, ele viu o mesmo bando de escravos encardidos, sujos e cheios de lama que Faraó viu. E quando o Faraó olhou para eles, e os egípcios, eles eram nada além de um bando de escravos, era para isso que serviam, apenas para serem barrões de lama humanos, para fazer tijolos enlameados para o benefício das cidades que o Faraó estava construindo. Era assim que os egípcios e o Faraó olhavam para os escravos. Olha, irmãos, quem não veio na última reunião, cadê as literaturas? Quem aí que não pegou literatura? Cadê os diáconos? Eu fico preocupado quando eu vejo as pessoas não estarem acompanhando a leitura. Quem já pegou, não pegue de novo. Se largou em casa, deixa a sua lá na sua casa. Depois, quem quiser, quem tiver condição de repor, reponha. É R$2, entrega lá para o irmão Cândido dizendo, é literatura. Hã? R$3. R$3. Estão entendendo? Quem puder. Quem tiver condição. Agora, quem não tiver condição de R$3, está enrolado, viu? Não dá um picolé. Só se for muito ruim. Só água de açúcar.
Porque qualquer picolé hoje é R$3. Ou é R$5. Entendeu? Tem até demais. Então, todavia, estou falando assim, usando força de expressão. Ninguém está obrigado. É admissível que alguém não possa. Os que não puderem não podem ficar sem pegar a literatura porque não podem pagar. Preste atenção. Então, mas Moisés, quando ele olhou para eles, era um olhar diferente que Moisés tinha. Quando ele viu, passando pela janela, os grandes poços diante deles, as lágrimas que escorriam por suas faces e seus corpos curvados, ele os considerava o povo de Deus. Ele não os considerava escravos, ele os considerava o povo escolhido de Deus. E quando vou de país em país e de nação em nação pregando, o profeta agora estava falando dele. Desde que saí pelas portas deste pequeno tabernáculo, que é uma instituição interdenominacional, sem lei senão o amor, sem livro senão a Bíblia, e sem credo senão Cristo, tenho tentado olhar para os filhos de Deus e para os rejeitados como sendo o povo escolhido e eleito de Deus. Eu não pergunto se eles pertencem ao tabernáculo Branham. Não lhes pergunto se são metodistas, ou se são presbiterianos, ou se são pentecostais, ou nazarenos, ou peregrinos da santidade. Eu só quero olhar para eles como o povo de Deus e vendo seus feitos e suas ações, que são servos do Senhor Deus. E meu coração deseja companheirismo com eles, não importa a origem que tenham, branco, preto, vermelho, amarelo, africano, europeu, americano, oceano, porque quando eu comecei a estudar, o mundo só tinha 4 continentes, era Europa, Ásia, África e América. Aí criaram um novo continente, chamado Oceania. Agora, o que é um continente? Uma vasta extensão de terra cercada por água por todos os lados. A Oceania quebra isso. Por quê? O que é a Oceania? É a formação de uma grande porção de terra faccionada. Entendeu? Um composto de ilhas, chama-se Oceania. Eu apenas anseio pelo companheirismo deles, eu os amo porque sei que são o povo de Deus. Quando eu vejo uma mulher, preste atenção, mulheres, quantas chegam diante do espelho, sacode a cabeça com raiva, dizem, esse cabelão, não sei para que isso. Sabe que jeito você está quando faz isso diante de Deus? Como é que você está? Careca, com a cabeça rapada. É triste ele pensar nisso.
Quando o homem chega também diante do espelho, calção, aquela calçona, esse camisão. Ah, se eu pudesse. Sabe que jeito desse está te vendo? Vergonhosamente nu. Quando eu vejo uma mulher andando pela rua com uma saia longa e seu cabelo bem penteado atrás e com um vestido de aparência decente, e eu vejo outra jovem, talvez da mesma idade, com um pequeno par de shorts, ela pode ser, na aparência, 2 vezes mais bonita que a mulher de cabelo comprido, segundo a aparência do mundo. Mas eu fico do lado daquela moça que está vestida como cristã, ou daquela mulher casada. Embora eles estivessem rindo dela e chamando-a de fanática, ainda assim ficarei do seu lado. Ela pode não ser tão bonita quanto a outra garota, mas ela vê algo. Pela fé, ela vê aquele que é invisível, que está guiando sua vida. Amém. Amém. Oh, o que Moisés estava vendo? O invisível. Quando? Quando ele escolheu por um pouco de tempo deixar de ser chamado filho da filha de Faraó. A Bíblia está dizendo, por quê? Porque via o invisível. Agora eu pergunto, ele ainda é invisível hoje? Não, não é mais invisível, ele se tornou visível, certo? Ele se tornou de abstrato a concreto. Ele era o abstrato, aquele que ninguém podia ver, tocar ou apalpar. Mas um dia ele veio e se tornou um de nós. Ele se tornou concreto. Agora podia ser tocado, apalpado, admirado ou odiado. Ele se submeteu a tudo isso. Ele podia ser admirado, invejado, olhado e admirado. Mas ele podia também ser reticente. Aí você coloca o que você quiser de negativo. Foi tão grande esse teor negativo, que isso o levou para onde? Para onde ele devia estar. E ele chegou a desejar não fazê-lo. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas quando ele me viu, te viu, quando ele viu todos aqueles que lá no passado, sob o sangue de touros e bodes, diziam, ele vai vir e nós cremos na sua vinda. Amém. Todos eles estavam dormindo na expectativa da sua chegada, da sua vinda e do seu sacrifício. Oh, coisa gloriosa, né? Quando ele desceu à sepultura, ele foi aonde eles estavam e os trouxe para fora. É o que ele vai fazer conosco também. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Quando vejo o homem no trabalho sendo chamado de diácono, ou pregador, ou fanático,
porque se recusa a fumar, a beber cerveja e a ir a festas como os demais, e ele é chamado de fanático, meu coração se compadece dele, por estar passando por aquilo. Mas, reticência. Vamos em frente. Ele é meu irmão, neste solo egípcio que faz nosso coração desejar abraçá-lo e dizer: irmão, somos peregrinos e estrangeiros nesta terra, e desejo ter comunhão com você. Amém. Moisés teve que fazer uma escolha, escolhendo pela fé. Pela fé, Moisés. Reticência. Pela fé, Moisés. Pela fé, Moisés. Você viu que tudo que ele fez teve que, antes de toda a ação, ele teve que ter uma escolha. Pela fé. Contra a razão. A fé é contra a razão. A fé chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Quantos jovens teriam aproveitado a oportunidade de se tornar o filho da filha de Faraó? Quantos jovens teriam se agarrado na oportunidade que Moisés teve de desfrutar de todos os prazeres e luxos do mundo, de se tornar o rei do Egito, de ter o mundo inteiro a seus pés? Eu acho que aqui não é exclamação, né? Porque está interrogando quantos. Estão entendendo? Não sei. Que coisa mais tola devem ter pensado os jovens de sua época, quando Moisés escolheu ocupar seu lugar com o aflito e sofredor povo de Deus. Porque ele fez isso pela fé. Quando ele ergueu os olhos, ele olhou além do luxo deste mundo, ele olhou além dos prazeres do pecado, e a Bíblia diz que ele perseverou vendo aquele que era invisível, pela fé, e ele fez escolha de servir a esse Deus independente do que acontecesse. O mesmo acontece nos dias de hoje. Muitos de nós poderíamos ir para o que chamaríamos de um prédio melhor. Poderíamos desfrutar talvez do companheirismo e dos prazeres de sentar em um banco melhor. Sentado numa cadeirinha velha dessa aí. E tem mais uma. Esses mais barrigudinhos assim, igual o irmão Maurício, corre o risco de uma hora deitar ali. Tá, bum. Eu não vou rir sozinho, não, tenho certeza. Mas que eu vou rir, viu? Hã? Não estou jogando praga, não, hein? Estou torcendo para não acontecer, porque aí vou ter um prejuízo da cadeira, né? Aí tem que comprar outra. Do cabo que vai cair, não. Mas da cadeira eu estou com dó. Poderíamos desfrutar, etc., né? Eu não diria às pessoas que elas deveriam escolher ser aflitas. Eu não digo que você deve escolher o sofrimento. Não seria a coisa humana a fazer.
Mas se o sofrimento está no caminho do dever, é aqui que está um grande fator. Viu? Nós não estamos livres de, ao transitarmos essa trajetória, termos intempéries, problemas, dificuldades, quedas, machucaduras, sofrimentos, tristezas, aflições, angústias. No mundo tereis o quê? Sombra, água fresca, aflições, mas tende bom ânimo. Eu não digo que você deve escolher o sofrimento, não seria a coisa humana a fazer. Mas se o sofrimento está no caminho do dever, então vamos enfrentá-lo da forma que vier. Eu não quero que você faça algo para alguém zombar de você. Eu não gostaria que você dissesse coisas diferentes, que eu sou um reticência. Eu pertenço a uma igreja que não crê em fulano de tal, no mundo, e coisas assim. Só que ter pessoas zombando de você, né? Só para ter pessoas zombando de você. Você está chamando isso para si. Eu não diria para você vir aqui e continuar fazendo algo radical. Eu não gostaria que você fizesse isso, para que alguém dissesse que você é um fanático. Você está chamando isso para si. Quando você sofre, porque você atraiu o sofrimento, é diferente. Aí é problema seu, não é problema de Deus. Estão entendendo? Tem pessoas que voluntariamente chamam para si problemas, dificuldades, sofrimentos. Nós precisamos ser sensatos. Guarde isso. O que é sensatez? Sensatez é falta de você, não é? É você não cometer idiotice, loucura. Pessoa sensata é a pessoa que tem equilíbrio psíquico, emocional, tem senso, autoavaliação e avaliação do seu redor. Ora, se você sabe que se você pôr o pé ali, você vai machucar aquele pé, aí não, mas eu preciso sofrer. Deus vai responder por isso? Vai ou não vai? Não vai não. Você voluntariamente foi lá e trouxe aquilo sobre você. Coma sozinho. Não fique depois chorando, reclamando, cansando os ouvidos daquele que tudo ouve, tudo vê, tudo sabe. Eu não diria para você vir aqui e continuar fazendo algo radical. Eu não gostaria que você fizesse isso, para que alguém dissesse que você é um fanático. Você está chamando isso para si. Mas se estiver no caminho do seu dever para com Deus, deixe o mundo dizer o que quiser. Você vive, você faz uma escolha. Todo homem e mulher tem que fazer isso. E se Faraó pudesse ter visto o que Moisés viu, hein? E se Faraó pudesse ter visto o que Moisés viu? Ele viu os sofrimentos do povo, ele sabia qual era o preço a pagar.
mas pela fé ele escolheu, em vez de ter os prazeres do pecado, fazer o quê? Sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Talvez haja pequenas senhoras sentadas aqui, jovens lindas. Tem até umas idosas bonitas, não tem? Hã? Eu vou dizer para a dona Francisca que o senhor está olhando a beleza das mulheres. Elas são minhas irmãs, né? Hã? Cadê a dona Chiquinha? Ele está falando isso, porque ela não está aqui, senão... Mas o pior é que é tudo bonita mesmo, né? Eu estou falando. Oh, Deus! Talvez haja pequenas senhoras sentadas aqui, jovens lindas. O mundo gostaria de dizer a você: faça assim e assim. Você é linda, seu corpo é tão bonito, você deveria mostrar isso. Hã? Hein? Como? Como diz o paraibano, Cumael. Cumaé. Mas, minha irmã, levante seus olhos e olhe além disso, para aquele que disse: é uma abominação para uma mulher vestir uma roupa que pertence a um homem, ou uma que é de mulher, mas é imoral. Cobre só um pedacinho, o resto vira um striptease. Se os homens em sua comunidade, se as mulheres com quem você se associa disserem: corte seu cabelo comprido, seria mais legal, seria isso, aquilo, né? Ou aquilo outro, né? Ou seria melhor para você. O profeta está dizendo para você assim: dê ouvido a isso. É? Hã? O que ele diz? Você está acompanhando. Parabéns, viu? Não dê ouvidos a isso. Levantaste os teus olhos e pela fé viste aquele que disse: o cabelo da mulher é a sua glória, e ela não o cortará. Se eles disserem: será popular, você se dará melhor no seu trabalho ou com seu chefe, se tomar uma bebida socialmente, se você fumasse um cigarrinho, né? Como o resto das mulheres, seria mais sociável em sua vizinhança. O diabo fala bonito, viu? E tem mais uma. Ele é mestre em emoções. Ele emociona todo mundo. Ele enfatiza de tal forma que te leva, né, a ficar como na frente da cobra. Diz o ditado popular, que eu não acredito, essa história de atração de serpente é mito. É mito. Isso não existe. Cobra atrai a cutia, atrai o preá, atrai o passarinho, a galinha. Qualquer galinha que vê uma caranguejeira ali no chão, vai ficar rodeando para lá, para cá, e quando
a caranguejeira dá uma paradinha, ela vai chegando. Será que está sendo atraída? Está curiosa. E Eva caiu, por quê? Porque parou para poder ver a serpente mais de perto. Ela é atrativa. Estão entendendo? Ela é atrativa. E ela faz movimentos que chamam a atenção. Você vê no deserto aquelas cobras, ela chega assim na areia e ela faz assim e desaparece, fica só com a carinha de fora. E aqui e acolá, a linguinha dela fica assim, ó, trabalhando, né? Aí a formiguinha vê a linguinha dela, o calango vê ou então a rãzinha vê aquilo, pensa, é um inseto, vou lá comê-lo. E quando vai chegar ali naquela linguinha fazendo assim, ela sai debaixo da areia. Tem. Essa é a atração. Ela não tem um poder de atração. Isso é mito. Tira da cabeça isso aí. É igual cobra mamar. Viu? Se alguém disser para você que cobra mama, diga, você é um mentiroso de praxe. Certo? Ela nunca mamou. Cobra não é mamífero. Ela não tem Poder de sucção. Certo? Ela não tem isso. Ela come, mastiga ali, come, engole inteiro, entendeu? Mas mamar, já quase me deu água para a barba. Pela fé levantem seus olhos e olhem para aquele que disse, contamina este corpo e eu o destruirei. Pela fé nós cremos nessas coisas, não cremos? Não é nada em você, viu? É algo em que você acredita. Não é nada que você viu, não é interrogação. Pela fé nós cremos nessas coisas, não é nada que você viu, porque a fé é o firme fundamento, a prova das que se não veem, certo? É o firme fundamento das que se esperam e a prova das que se não veem. É algo em que você acredita, pela fé Moisés o fez. E nesta caminhada de fé, chega um tempo que tem que haver uma escolha. Ló cometeu aquele triste erro que cometemos muitas vezes, escolhemos para o nosso próprio bem. Nós escolhemos coisas que seriam melhores. Escolhemos aquilo que o olho se agradou. Ora, Abraão colocou diante dele leste, oeste. Se você escolher o leste, eu vou para o oeste. Se você escolher o oeste, eu vou para o leste. Sul e norte. Se você escolher o sul, eu vou para o norte. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Mas nós não podemos andar juntos porque não estamos de acordo. Irmãos, isso que é fé. Independente, tem mais uma, não escolhe pela visão, mas sim pela inspiração, que chama-se fé. Ló olhou para as ofertas, olhou para um lado, era só deserto, pedras e mais nada, areia, insolação, sofrimento.
falta de tudo. E as colinas de Sodoma eram promissoras. Florestas, rios, dinheiro, mulherada. E coisas mais que você não pode nem falar mais pela... Entendeu? Não pode nem estar falando muito mais. Ali Sodoma estava completa. Homens e mulheres pervertidos. Homem que não queria mulheres e mulheres que não queriam homens. Vivendo um verdadeiro culto a Baco. Quem aqui que é bacana? Hein? Quem aqui que é bacana? Ali no mundo todo mundo é bacana, não é não? Ah, fulano é bacana. Você sabe o que quer dizer bacana? Adorador de Baco. Baco era um deus pagão, cujo culto era com orgias sexuais. Era chamado de Baco. Às vezes, se houvesse uma pequena disputa na igreja, alguém diria, bem, o diácono ou o pastor está deste lado. Não olhe para isso. Veja o que é justo, o que é correto, o que é verdadeiro. Pegue essa coisa e coloque de lado. Isso é divino. A palavra divino vem de divindade. Só tem um que é divino. Há uma escolha e nós escolhemos por nós mesmos, escolhemos algo que é para o nosso próprio bem. Mas Moisés escolheu as aflições e a desgraça para poder andar com o povo de Deus. Pense nisso agora. Você não está vivendo nos dias de Moisés. Você está vivendo nos dias de Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11, Lucas 17, 30, Apocalipse 10, 7. Esse é o seu dia. Certo? Agora, a escolha que ele fez lá, você tem que fazer aqui hoje. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Mas Moisés escolheu as aflições e a desgraça para poder andar com o povo de Deus. Pense nisso agora, escute isto. Escolheu as aflições do povo de Deus e considerou um tesouro maior, pois suportou vendo aquele que era invisível. Amém. Agora, Ló, uma vez, teve que fazer uma escolha também. Ló também teve que escolher. E ele escolheu o quê? Escolheu aquilo que os olhos viam. E Abraão escolheu o resto. Aquilo que era ilógico. Não tinha nenhuma atração para o olho natural da carne. Isso é que é olhar para aquele que é invisível. Invisível é aquilo que não se vê, não se enxerga,
E para chegar-se a isso tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Fé. Amém. E pode ser nesta manhã que haverá homens e mulheres assentados aqui que farão sua escolha final. Você é hoje o que é, porque há vários anos escolheu ser o que é agora. E o que você escolher agora determinará o que você será daqui 5 anos. Daqui a 5 anos você pode ser um missionário. Daqui a 5 anos você pode ser um cristão renomado. Ou daqui a 5 anos você pode estar no inferno. Você quer ir para lá? Tem alguém? Levanta a mão. Levanta a mão. Opa. Hã? Quero não. O senhor levantou, né, irmão Rico? Hã? Não? Eu casquei fora. Ou daqui a 5 anos você pode estar no inferno, porque tomou a decisão errada. Daqui a 5 anos você pode estar limpando escarradeiras em um bar. Daqui a 5 anos você pode ser uma prostituta da rua. Ou você pode ser um homem ou uma mulher que seja... Isto é um crédito para qualquer sociedade por causa de sua escolha por Cristo. Daqui a 5 anos você pode estar na glória, no arrebatamento, porque você fez sua escolha hoje. Por isso é que o brado do Espírito é: hoje se ouvirdes, o quê? A voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Escolha, hoje. Hoje é dia de escolha. Mas você tem que escolher. E não olhe para o que você vê, escolha o que você vê pela fé. Essa é a única coisa que importa, é o que você escolhe pela fé. Ló, pois ele teve que fazer uma escolha. Abraão deu a Ló sua escolha. Escolha. O que você não quiser é meu. Diga para o mundo escolher. Vai ali e fala para aquele pé de cana ali no boteco, na porta do boteco, o que ele quer. E Deus lhe dá a sua escolha. Escolhei hoje a quem sirvais. No jardim do Éden havia uma árvore do conhecimento e uma árvore da vida. O homem teve o privilégio de escolher qualquer um que desejasse, e assim é hoje. Você tem o privilégio, como agente moral livre, de escolher o que quiser. Você viu aí? Eis que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. Fica com você. Você é livre. Você é livre, faça tudo o que quiser. Não se esquecendo daquele homem da cruz. Aqui na terra suas contas você acerta, mas depois ainda resta prestar contas com Jesus. O que você quer?
Meu conselho para você é: não olhe para as coisas modernas ao seu redor, nem para a popularidade e o luxo que você poderia ter, mas escolha antes pela fé aquele que dá a promessa de que algum dia ele virá e corrigirá todos os erros e lhe dará a vida eterna e o ressuscitará. Não importa se você segue o caminho desprezado com os poucos do Senhor, né? O caminho desprezado com os poucos do Senhor. A expressão bíblica, né? O caminho com os poucos desprezados do Senhor. Faça essa escolha. Se houver problemas diante de você, se houver problemas aqui na terra, se houver problemas na igreja, se houver problemas no lar, não importa onde seja, faça sua escolha. Pela fé servirei a Deus, humilharei meu coração em sua presença, eu seguirei o caminho com os poucos, aí agora eu estou acrescentando, com os filhos de Deus, que são poucos. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu os vejo desprezados e rejeitados, expulsos e ridicularizados, mas ainda assim vou assumir meu posto de dever. Eu vou ficar por perto e quando eles chorarem, eu vou chorar com eles. Quando houver tristeza, eu me entristecerei com eles. Do jeito que eles vivem, eu vou viver. Como Ruth disse a Noemi, aí está seus caminhos, não está? Está certo? Hein? Como Ruth disse a Noemi, com essa está certo ou está errado? Hein? Está errado, então eu consertei aqui, eu pus aqui, certo? O correto, vamos aprender. É com quem se está falando. Certo? Aí, você coloca seus, de quem você está falando. Mas quando você está falando, certo? Aí não é de, é com quem você está falando, é teu, tua, certo? É conjugado a segunda pessoa, eu, tu, você está falando. Aí, isso faz diferença. Como Ruth disse a Noemi, teus caminhos são meus caminhos. Meus caminhos sejam teus caminhos, tá? Seus também. Entendeu? Onde morarei eu, onde for irei eu, e o Deus a quem você serve será o meu Deus. Faça essa escolha, embora isso esteja arraigado em sua consciência de pensar que você é alguém. Lembre-se, siga seu caminho com os poucos desprezados. Você viu aqui? Esse seu aqui está certo. É falando com. Mas a terceira. Liberte-se e siga seu caminho, porque estou falando com você. Ou estou falando em você, falando para você.
Meus caminhos sejam teus caminhos, onde morar, morarei eu, onde for, irei eu. O Deus a quem você serve será o meu Deus. Faça essa escolha, embora isso esteja arraigado em sua consciência de pensar que você é alguém. Liberte-se e siga seu caminho com os poucos desprezados do Senhor e permaneça leal no campo missionário e no posto de dever. Ló olhou em volta, ele disse: eu tenho uma escolha. E ele olhou para Sodoma. Ele viu que os bons campos gramados eram melhores do que o que Abraão viu e onde Abraão estava. Ele viu as oportunidades de pastorear seu gado, de ter um gado mais gordo e melhor. Espero não estar ferindo os sentimentos de ninguém, mas essa tem sido a posição de muitos pregadores, comprometer-se com o Evangelho, pensando que eles ganham mais dinheiro com isso. O irmão Branham bate palmas 3 vezes, nota do editor. Um vale refeição, prefiro viver numa terra estéril, comer, beber de um riacho e comer biscoitos, do que comprometer a convicção de minha fé na palavra do Deus vivo. Eu seguirei meu caminho. Alguns deles disseram: Billy, qual é o problema com seu encontro, já que há muitos pentecostais nele? Um grande ministro denominacional disse isso. Eu disse: sua denominação irá financiar meu encontro. Eu disse: sua denominação irá financiar meu encontro? Será? Há não muito tempo, na revista Look, creio eu, havia um artigo, e o escritor disse ali, falou sobre o povo pentecostal. Ele disse: a igreja pentecostal é a igreja que mais cresce no mundo hoje. Por quê? É porque homens e mulheres levantaram seus olhos e olharam para longe. E o escritor também elogiou o povo pentecostal. Claro, ele disse: alguns deles se tornaram radicais e assim por diante. Mas o metodista adora um credo. Eles adoram a Deus por um credo. O batista faz o mesmo, os presbiterianos, mas os pentecostais adoram por sua Bíblia. Será que ainda estão assim? Estão pior do que os outros agora. Encerrando, parágrafo 90 aqui, ó. Pela fé vemos a promessa, eu vou até o 91. Vou levar minha porção com eles, não importa o que sejam desprezados, ainda sou um deles. Embora eles sejam ridicularizados e tenham seus altos e baixos, como Israel teve. Nunca desejarei ficar com o falso profeta na encosta da colina, ou um Balaão, e tentar amaldiçoar o que Deus abençoou. Porque naquele acampamento está uma rocha ferida e um sacrifício sangrento e uma coluna de fogo, não importa onde eles estejam, isso os está levando à vitória, e eles têm que chegar a isso, porque eles são o povo prometido que está andando pela fé. Embora não fossem uma denominação, eles eram errantes, assim como o povo de Deus. Mas eu quero seguir meu caminho com eles, juntar-me a eles em suas fileiras, não em sua denominação, mas em sua comunhão em torno dos dons do Espírito eterno de Deus. Que pela fé recebi o batismo do Espírito Santo. Deus me ajude a ter sempre essa atitude. Preste atenção. Com o passar do tempo, descobrimos que Ló
viu as oportunidades para um gado gordo. Muitos veem as oportunidades de uma carteira gorda, muitos veem as oportunidades de uma melhor posição social. Ele viu as possibilidades de alguns dólares extras. Ele viu as possibilidades de ser o prefeito da cidade, sendo um estranho e um homem bastante inteligente. Como ele era, talvez eu me torne o chefe da cidade. Ele viu as possibilidades, porque elas estavam diante dele, mas ele não viu o fogo que destruiria a terra. Ele não se reconciliou. A terra estava cheia de pecado e Deus teve que destruí-la. E hoje as pessoas tentam se acomodar dizendo: você é reticência. Eu direi: você é cristão? Eles dizem: sou americano. Isso não é diferente de tentar dizer a um corvo que ele era um sapo. Não tem nada a ver com isso. O irmão Brana bate palmas uma vez. Irmãos, ela será destruída porque Deus é justo. E se a América continuar com seus pecados, o justo, soberano e santo Deus terá o dever de ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpa a eles por queimá-los por causa de seus pecados, se ele deixa a América passar ilesa. Você foi abençoado? Amém. Vamos ficar aqui, parágrafo 94. Parágrafo 94, onde nós paramos. Deus os abençoe. Vamos nos colocar de pé. À noite estaremos aqui e cremos que vamos ser o quê? Abençoados. Como fomos agora de manhã. Deus abençoe a cada um de nós. Bom, os evangelistas, irmão Edson, Engenho d'Água, Cândido, Caxias, Miguel, Nazária. Os irmãos de Nazária, os irmãos de Caxias, irmão de Engenho d'Água, esses são o trabalho dos evangelistas hoje. Engenho d'Água, irmão Edson, Caxias, irmão Cândido e Nazária, irmão Miguel. Deus os abençoe. Vamos levantar nossas mãos em favor dessas pessoas. Amém. Irmão Francisco, por viagem. Irmão Francisco, lá de Caxias. Pede oração por viagem. A irmã Mazé está pedindo porque não está bem de saúde. Senhor Jesus, aqui estão, Pai, estes nomes que foram trazidos até a plataforma. Senhor Jesus, viagem do irmão Francisco, que a tua mão esteja estendida e que ele possa ir e vir com segurança. Nós o recomendamos aos teus cuidados, pedindo, Pai, a tua bênção sobre ele, no nome de Jesus Cristo. E também, Senhor, a irmã Maria José. Senhor Jesus, que a tua mão de graça se estenda e que aquela dor de cabeça seja aniquilada do seu corpo e que ela receba a bênção da cura
No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos te pedindo, Senhor Jesus. Aqui estão também, Senhor, estas chaves que nos foram trazidas, que aquele lar, aquele futuro lar ali, Pai, naquele lugar, possa, ó Deus, estar sob o teu controle. Que a tua mão de graça, Pai, saiba, ó Deus, receber a gratidão do coração deste irmão Maurício e família. Que ele seja, ó Deus, uma bênção naquele lugar e que aqui as portas do seu lar sejam fechadas contra todas as astutas ciladas do inimigo. Que ele seja feliz, contente neste lar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus, então, possa nos abençoar. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.